É difícil de colocar em palavras. Estar aqui mais uma vez. Ouso dizer que é mais um dia que eu fico em débito com Deus, por não ter como expressar quão grato estou. Ao término da nossa conversação, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se já de imediato quiserem fazer alguma anotação para estar efetuando algumas perguntas, por favor, fiquem à vontade, ok? Aí, se vocês quiserem papéis, alguma coisa assim. No sábado passado, no sábado último, após o atendimento do Dr. Fritz, lá em Congonhas do Campo, na hora dos aulas lá em Congonhas do Campo, o Dr. Dias da Cruz, ele nos trouxe, mais uma vez, orientações. E eu vou trazer alguma coisa do que ele nos trouxe. E eu gostaria muito que vocês ficassem à vontade para questionar, ok? Porque todas as informações que nos é trazido, mesmo que seja através dos livros, através de palestras, uma roda de estudo, é importante que haja o questionamento. A fé raciocinada nos pede isso, o questionamento, porque a gente não aceite as coisas da forma que nos é entregue. Que a gente possa perguntar, que a gente possa entender, que a gente possa acreditar. Então, no sábado último, após o atendimento do Dr. Fritz, recebemos mais uma vez as orientações do Dr. Dias da Cruz, na Casa de Auxílio e Fraternidade Olhos da Luz, em Congonhas do Campo. E ele disse: a humanidade, bendita e sofrida humanidade, vitimada por si mesma, intuída inconscientemente a se autodestruir. Já se faz muito, mais do que no último século, a estadia momentânea ou não, de seres humanos verdadeiros sustentáculos de parasitas. O tratamento médico espiritual visa curar o corpo físico. E curar o corpo físico não é o mais difícil. Mas sim, curar a alma. E o Dr. Dias da Cruz prosseguiu falando o seguinte: hoje o Dr. Adolfo Fritz retirou exatos 2 metros e 25 centímetros de dentro da cabeça de alguém na maca, uma pequena larva, porque existe maiores do que esta. Em Paris, os estudos elaborados, toda a matéria direcionada ao esclarecimento necessário, ainda falta concluir pela prática diária da humanidade. Pois bem, qual a funcionalidade que todas as informações obtidas por André Luiz entregue a nós temos dado ao nosso dia a dia? O que temos retirado dessas orientações? O que nós temos empregado no nosso dia a dia? Vocês, como têm utilizado todas essas informações no dia a dia? O que tem feito a humanidade com essas informações? E ele diz: eu posso responder: rezado. Rezado. Os homens entendem tudo que foi entregue até hoje por religião. Por religião. E não é. Os sanatórios estão cheios de pessoas vitimadas por seres invisíveis, acoplados, sendo alimentado pelo indivíduo por livre-arbítrio um dia.
Porque sabemos que chega um momento em que esses seres não têm mais o livre-arbítrio, perde totalmente a possibilidade de escolha. Mas enquanto podiam escolher, como o Dr. Dias da Cruz colocou na fala dele que foi gravada, ele colocou assim: às vezes o ser humano prefere deixar a correnteza do rio levá-lo do que bater os braços, se esforçar, lutar. Muitos seres humanos estão sendo alimentados por medicações fortíssimas, homeopatas ou alopatas, que permitem à criatura tornar-se apenas um amontoado de carne sobre a cama. Porque não conseguem mais organizar o raciocínio, estruturar suas emoções. Vítimas não só de doenças físicas, mas comumente espirituais. Quantas pessoas se deitam na maca? Quantas pessoas estão invadidas por pequenos seres que tomam delas tudo o que elas possuem? O plano espiritual não trata nenhum de vocês como crianças impressionáveis, mas sim como ceareiros, que são sérios, estudiosos, que buscam um objetivo, colocar em prática o que recebem. Pois bem, o homem, para conseguir desenvolver pequenas parafernálias, como o telescópio, o avião, a bússola, cada uma dessas invenções, foi preciso que o homem tivesse o mínimo de conhecimento do seu entorno. Tivesse o mínimo de conhecimento do seu entorno. As doenças espirituais, elas existem. Elas continuarão fortes, enquanto forem tratadas como histórias de ficção. Enquanto não serem levadas a sério, como o câncer, a hepatite, a rubéola, a lepra. Por que não levá-las a sério também, se elas deformam o corpo como tais? Uma pessoa que se dispõe a estar em qualquer local, seja na igreja, convento, no trabalho, na empresa, dentro do que o coração escolhe para o seu caminho, e não coloca em prática o que escolhe para o seu destino moral, como muitos fazem, o que acontece? O que acontece no final? Aliás, o que aconteceu no final da década de 70, na década de 80, quando a AIDS começou a surgir aos olhos do mundo? Muitos não levaram a sério. Os vírus mutantes não foram levados a sério à época por muitas pessoas. Porque ninguém morre de AIDS. As pessoas geralmente morrem de gripe, pneumonia, não é? Tuberculose, mas jamais de AIDS. Enquanto o homem não levou a sério a existência desses vírus, muitos morreram. E ainda hoje, muitos morrem por não serem levados a sério. Por não ser levado a sério esse mundo microscópico interno do corpo humano. Esse universo paralelo da realidade que cada um vive dia a dia, tratando o corpo como algo que tem muita intimidade. Todos nós olhamos no espelho, vamos ao médico, fazemos nossos exames, e nós pensamos que temos uma certa intimidade a ponto de falarmos com certeza que conhecemos o corpo que nós habitamos. Então, o Dias da Cruz coloca como algo que tem-se muita intimidade. E ele faz um barulhinho assim. O homem tem tratado o corpo
que pensa ter tanta utilidade como uma criança de 5 anos que liga um automóvel e que sabe. É necessário que se entenda que o corpo humano é um universo. Enquanto vocês conversam aqui, enquanto vocês sonham, se divertem, trabalham, muitas coisas acontecem dentro desse universo chamado corpo humano. Muitas coisas também acontecem dentro de um outro universo chamado corpo perispiritual, corpo espiritual, que é alimentado de acordo com a ignorância de que tratamos o corpo material. E que ele vem dizer mais uma vez, no caso na Olhos da Luz, aqui através dessa mensagem: reajam. Cada criatura reaja. Todas as criaturas reajam. E podem perguntar: como reagir, Dr. Dias da Cruz? O corpo físico precisa de controles periódicos. Ele responde: clínicos, para ser acompanhado em suas mudanças diárias e anuais necessárias para o prosseguimento evolutivo. Mas o corpo espiritual, que descobriram que existe, o que fazem por ele? Vamos parar aqui um pouquinho. Então, até aqui, o Senhor Dias da Cruz nos coloca o seguinte, coloca um paralelo. Ele coloca toda a nossa responsabilidade com o corpo físico, e ele vem nos trazer que, de igual maneira, de igual forma, temos de ter responsabilidade com o corpo espiritual. E ele nos traz também como um influencia o outro. E ele coloca que em Paris, através do Sr. Allan Kardec, através do Sr. André Luiz, vamos colocar aqui, Sr. André Luiz, que ele põe. André Luiz nos traz esse assunto. Para quem quer compreender essa realidade que somos nós, que nós somos formados por corpo de carne, nós temos um corpo espiritual que é o perispírito. Nós não podemos ignorar isso, porque, como ele mesmo coloca, vamos ser cobrados disso, como nós temos tratado. Então, eu, Eliane, eu procuro os meus médicos, eu faço exames clínicos periódicos, não é? Eu faço exame da mama, eu faço exame ginecológico, eu faço exame da minha coluna, do meu joelho, cabeça, ombro, joelho e pé. Se eu for falar, relacionar, é cabeça, ombro, joelho e pé. Então, ele termina aqui, ele fala o seguinte: como vocês têm tratado a saúde do corpo perispiritual? Aí eu pergunto para qualquer um de vocês que queiram responder. Alguém pode dizer como tem tratado o corpo espiritual? Porque o corpo de carne a gente sabe. Vamos ao médico, tomamos nosso remédio, buscamos tomar uma vitamina, um fortificante, remédio para as lombrigas, não é? Mas, e o nosso corpo espiritual? Como nós temos tratado? Alguém pode me dar um... O corpo físico, pelo descuido da alimentação, desenvolve no estômago ou intestino vermes e vírus. O corpo perispiritual, por descuido com a alimentação psíquica, desenvolve em todo o seu campo larvas, parasitas. Aí vem aquele outro questionamento de todo ser humano sempre. Eu fui ao médico, fiz todos os exames, dizem. O que acontece comigo? Está tudo bem. Deu tudo certinho, meus exames, está ó. Não é? E é muito importante que faça algumas coisas, que usem um antibiótico, que vençam o monstruoso orgulho que de forma sutil atrapalha a humanidade. Aí nós vamos cair naquela situação que nós conversamos aqui da última vez.
O Dr. Dias da Cruz, ele nos coloca já há algum tempo, lá na Olhos da Luz, que só existe um antídoto, que chama perdão. Eu comecei a pensar, e ouvindo a gravação que foi feita no sábado último, do Senhor Dias da Cruz, eu comecei a raciocinar. Eu escutei essa gravação no dia de ontem, quando estava vindo para cá, e o Senhor Dias da Cruz, ele falou o seguinte, aliás, o doutor Dias da Cruz, ele falou o seguinte: perdoem-se. Olha que interessante. Geralmente nós colocamos assim: perdoe, perdoe. Aí ele vem e traz para nós: perdoem-se. Aí nós, no caso, você se desperta, você acorda e descobre que realmente você é um algoz de você todos os dias. Então, cada hora que nós falhamos, nós ficamos nos punindo psicologicamente, nós ficamos nos flagelando intimamente. É como se todo mundo merecesse perdão, menos nós mesmos. Então, ele nos traz que nós precisamos nos perdoar todos os dias. Se alguém falar algo de alguém, para vocês, diga: não quero ouvir. Diga: vamos orar, em vez de sermos tão cruéis. Se alguém for falar alguma coisa de alguém para mim, eu preciso entender que eu tenho que falar assim: eu não quero escutar. Vamos orar por essa pessoa em vez de sermos tão cruéis. Este é o antídoto que ele fala. Sermos peça que vai estar isolando, não dando continuidade a essa situação, a essas ações tão pouco saudáveis, tão prejudiciais, tão silenciosas, tão corrosivas. Este é o antídoto: perdoar, não ser tão crítico consigo mesmo, porque a baixa vibração é como se uma água ficasse em um buraco no fundo de um quintal, parada por um ano, sem ter como escoar. O que vai acontecer? Nós sabemos que ela vai acontecer, não é? Se tiver sol, ela vai evaporar, vai cair água de novo, vai evaporar, vai começar a criar um lodo ali, a água vai sempre empoçar, mas ela não vai escorrer. Muito bem. O que vai acontecer? Vão surgir parasitas e pequenas colônias. Irão surgir ali. O homem, quando ele ganha a casa de carne, é natural que as paredes dessa casa de carne denuncie a existência de miasmas. Por quê? E ele fala que isso é muito natural. É normal que nessa parede, chamada corpo de carne, surjam miasmas, assim como na nossa casa material. Como eu já coloquei certa feita, a espiritualidade, quando ela comparece no lar da gente para poder nos socorrer, geralmente eles observam a parede da casa se existe miasma. Miasma é a energia mental que ela começa a grudar, a fazer parte do ambiente, atrapalhando em toda a saúde mental, emocional, de convívio do lar. Então é natural que na casa de carne também aconteça, não é? Nas paredes, esses miasmas. É decorrido de desânimos, de angústia, de baixa vibração, que nós somos surpreendidos sempre no dia a dia, e mesmo quando nós nos sentimos um pouco isolados do entorno, quando nós temos a necessidade de conversar e de expor o que nós sentimos, e não encontramos alguém que fala assim: não, eu te entendo, eu no seu lugar teria feito a mesma coisa. Então, sem querer, de forma inconsciente, nós produzimos esse campo, essa baixa vibração, certo? Mas não pode ser natural. Ele fala que é muito natural isso ocorrer, mas não pode ser natural esse mesmo homem com as paredes de sua casa com miasma receber informações de como limpar sua parede e não utilizar. Então, nós temos informações de como limpar nossa casa mental. Nós temos informações.
Alguém já pegou uma Bíblia? Alguém já pegou o Evangelho? Independente de ser Bíblia de protestante, Bíblia do pastor, do padre, Bíblia, a palavra de Deus. Então, nós sabemos como lutar, como limpar nossa casa mental. E o que não é normal é nós recebermos o detergente e não utilizar. Isso não é normal. Eu não perdoo. Agora, por que não perdoar? O que impede um homem de perdoar outro homem? Todos um dia, o que perdoa e o que não perdoa, irão se reunir para tratar a sagrada terra, o solo sagrado deste planeta, e fertilizá-lo, num ambiente que todos nós conhecemos por cemitério. Então, por que não perdoar? Não importa, eu não estou nem um pouco preocupada se alguém me perdoar a Eliane. Eu vou tentar perdoar. Quando nós colocamos todos os dias desculpa, uma hora eu vou perceber que realmente eu não tenho que perdoar. Foi, se passou. Por que não perdoar? Por que não começar a retirar um e o outro parasita que escandalosamente e de forma cruéis se alimentam do nosso orgulho e da obstinação do não perdão? Quantos suicídios? Isso é um panorama, tá certo? Isso é um panorama. Porque quando conversamos de doenças físicas e espirituais, perispirituais, é um campo muito complexo. Isso pede o quê? Que no lugar seja instalado estudo sistemático para que nós possamos evoluir tema após tema para conseguir concretizar uma assimilação do que está sendo exposto. Então aqui nós estamos trazendo um panorama de uma coisa que não é brincadeira, é uma coisa que existe e que nos toca profundamente pela falta de seriedade que nós encaramos tudo isso. O plano invisível, ele é real. O plano físico, acredite, é muito ilusório, porque ele vai passar. Bom, quantos suicídios? Quantas vozes na cabeça de pessoas? Quantas vozes na cabeça de pessoas os impulsionam a cada dia, a tragédia derrocada humana? Um dia de exaustão. Quantos de nós ficamos questionando o que leva uma pessoa a tirar a própria vida? Não vamos generalizar o que eu estou falando. Das coisas, depressão, falta de ânimo, desilusão, obsessão, são muitos ão e são que podem acometer uma pessoa. Então aqui nós estamos, como eu conversei, é um assunto muito complexo que teremos de tratar caso a caso. E nós não temos tempo para fazer isso aqui agora. Nós buscamos trazer esse tipo de assunto para que aconteça a curiosidade do buscar informação. Observem só o que está acontecendo no planeta Terra. Cada hora chega uma notícia. É triste, difícil de se compreender. Aí você para e pensa, tudo bem, está acontecendo problemas econômicos, socioeconômicos no planeta Terra, o mundo está passando uma transformação violenta em todos os sentidos, mas será que é só isso? Será que nós não conseguimos entender que tem mais coisas acontecendo? Coisas que muitas vezes não conseguimos parar os nossos olhos sobre elas. Mais uma vez eu vou dizer, eu não estou falando que a humanidade está sendo empurrada para um abismo. Eu estou dizendo que muitas doenças, elas podem ser tratadas com uma ação
mais generosa, pode ser auxiliada de forma muito mais rápida quando nós entendemos que existe um corpo espiritual e que esse corpo também adoece. Quando nós entendemos que antes de surgir a doença no corpo físico, ela surge primeiro no corpo espiritual. Quando nós compreendemos que o corpo físico, ele precisa expurgar, ele precisa pôr para fora o que nós estamos acumulando no nosso corpo espiritual. Nós precisamos entender que o perispírito é como se fosse um mata-borrão. Ali está marcado tudo que nós passamos na vida, desta vida e do pretérito, de outras encarnações. Muitas coisas que não conseguimos resolver. Se uma pessoa se angustia ao limite da escravidão, dos sentimentos, o que isso pode acontecer? Eu coloco eu mesma. Por exemplo, quando eu estava com... eu posso perder as contas. Acho que 19 anos. Faz tempo. O que aconteceu? Nós estávamos vivendo uma situação muito difícil na nossa família. Nós tivemos de deixar a nossa casa para o meu irmão ficar nela. Ele estava recém-casado, ele não tinha lugar para ficar. O meu pai tinha desencarnado há pouco tempo e nós fomos para a casa de onde minha mãe trabalhava. E foi em momentos muito difíceis, porque nós acabamos e ficamos nos fundos ali e tinha ratos, o rato caía. Às vezes eu dormia com a sacola aberta assim, a gente perde o medo. A sacola do supermercado aberta, e quando o rato caía, eu só fechava e matava o rato. Mas isso vai acontecendo, vai acontecendo, você está cansado, você parte, você joga rápido. Não tem vergonha de falar isso. E aconteceu várias outras situações muito difícil mesmo. E que eu fiquei muito angustiada na época, mas angustiada ao extremo. Como muitos aqui já ficaram angustiados ao extremo. E eu desenvolvi tumor aqui na minha vesícula. Aí apareceu aí 2, 3, quando chegou no 5º tumor, aí o médico falou, vamos tirar. Aí foi tirada a vesícula e eu fiz durante um tempo o tratamento para ver se não ia ter incidência. Nunca mais veio, graças a Deus. Mas enfim, toda a angústia, toda a dificuldade que um ser humano ele começa a guardar dentro dele mesmo, e ele não extravasa, ele não fala, ele não escreve, ele não comenta, ele não desabafa com ninguém. Isso precisa sair. E vai sair, vai ser expurgado. Seja através de um tumor, de um pólipo, também é um tumor, de uma gastrite, de um problema de tireoide, cabelo, alguma coisa vai acontecer. Por quê? Precisa de um escape. Isso é uma prova, inclusive a ciência, no plano físico, já foi comprovado de que o acúmulo de angústias, de emoções, represado, como o Dr. Dias da Cruz coloca, a poça ali que acaba ficando podre, a água parada, não vai surgir nada que preste ali, não é verdade? E acontece a mesma coisa. Se você começar a guardar dentro de você, isso tem que sair. Isso precisa sair. E geralmente sai em forma de enfermidade. Por isso que, geralmente, coloca-se o atendimento fraterno nas casas espíritas, não é? Para que as pessoas tenham a oportunidade de falar, de conversar. Às vezes, na própria casa, não consegue falar sem um questionamento, sem uma interrogativa, não é? E ali dentro, com uma pessoa estranha, você fala, extravasa, fala o que quiser. Saiu dali aliviado, ele ficou. A pessoa não te conhece, acabou ali. Então é muito importante a gente colocar para fora, para que a gente não sofra. Certo? Aí ele coloca assim: um dia de exaustão é motivo para não se fazer uma oração antes de dormir. Um dia de exaustão é motivo para não se fazer uma oração na hora de dormir. Eles escutam, a espiritualidade escuta, geralmente: Senhor, estou tão cansado,
não vão conseguir fazer o Evangelho, não vão conseguir fazer nenhum Pai Nosso na noite de hoje. E desta forma, a criatura humana adormece feliz, porque Deus compreende. Deus compreende. E Deus vai esperar. E Ele vai esperar. E os conselhos e as orientações continuarão chegando até cada um de nós. Pediremos todos os dias, perdoem. Isso é o Dr. Dias da Cruz falando. Pediremos todos os dias. Não seja canal para passar desgraças alheias à frente, adiante. Você precisa se transformar na peça onde isso vai parar. A vida de outra pessoa não pode ter nenhum interesse a qualquer ser humano, a não ser quando ele sentir vontade de ajudar. A vida de uma pessoa não pode ter nenhum interesse a qualquer ser humano, a não ser quando ele sente vontade de ajudar. Baixas vibrações, ambiente para se adoecer espiritualmente. Então observa só. Eu não sei se vocês já pensaram nisso. Para todos os lados que nós observamos, sempre nos é aconselhado respeitar um ao outro. Amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. A espiritualidade, ela nos traz a seguinte situação. Quando eu me coloco na situação de ser narrador da desgraça alheia, eu estou me adoecendo. Por quê? Eu estou atraindo para mim vibrações iguais às minhas. Eu estou atraindo para mim vibrações como as minhas. Então, são baixas vibrações. Eu estou me tornando aquela poça d'água no fundo do quintal. Então, o que eu penso que é um passatempo que não traz malefício algum, está fazendo mal a mim e eu nem estou prestando atenção nisso. E olha, o Dr. Dias da Cruz, ele coloca uma coisa muito séria. Ele fala que não precisa preocupar em saber se é verdade ou mentira. Ele não se preocupa com isso. A espiritualidade não se preocupa com isso. Nós vamos descobrir. Não é? Baixa vibração, comportamento equivocado moral, os quais é possível identificá-los como certo e como errado. Nós sabemos como nós estamos nos prejudicando. Aqui a espiritualidade não está defendendo ninguém. Ela não está defendendo, olha, não fala mal do Ramon não, porque o Ramon, eu gosto dele. Não fala mal da Consolação, porque eu gosto dela. Eles não estão falando isso. Eles não estão se posicionando a favor de ninguém. Eles estão apenas nos comunicando que nós estamos nos fazendo mal. Que se eu falar dele, eu posso pensar que estou prejudicando ele. Mas eu estou me equiparando com vibrações como a minha. Eu estou fazendo mal para mim. A mesma coisa em relação a ela. Tá certo? Bom, certo ou errado? O planeta Terra está passando por mudanças profundas. Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, está à frente desta fecunda mudança. Olha que maravilha que eles colocam. Olha só. Desta fecunda mudança. Isso é maravilhoso. Como que Deus nos ama? Como que a espiritualidade nos respeita? Não é verdade? Então, está colocando que Jesus está à frente dessa transformação no planeta, dessa fecunda mudança. Transformação onde intuiremos. Nós vamos estar aumentando em todo o planeta as comunicações sérias. A espiritualidade coloca e reforça
que essas transformações que o planeta vem passando, fecundas transformações, eles vão estar aumentando em todo o planeta as comunicações espirituais sérias, buscando desenvolver na criatura humana a curiosidade do estudo, para dessa forma se elevar moralmente. Para dessa forma se elevar moralmente. Aí ele coloca mais uma vez: não fale de ninguém, não permita que a falha de alguém seja recreação em forma de assunto para o seu dia a dia. Porque o que parece recreação está adoecendo você. Eu estou falando de forma generalizada. Eu estou falando para a humanidade. Eu não estou dizendo que estão infectados. Aí ele coloca: são análises morais que compete a cada um fazer. Então são análises, são perguntas que nós vamos estar fazendo para nós mesmos. Como nós estamos nos tratando? Como nós estamos nos orientando, nos posicionando diante da vida? E que na medida do esforço contínuo, a própria criatura permite que nós a limpemos. Lembra lá do que foi colocado, que aconteceu lá, que geralmente nas matas, nos trabalhos de cura espiritual, nós sabemos que o corpo espiritual ele é tocado profundamente e que miasmas, lavras e tudo mais são retirados para estar possibilitando a cura do nosso corpo físico. Não é novidade, tá certo? Mas o Dr. Dias da Cruz, ele trouxe no sábado último essa situação que aconteceu lá na sala, no caso com o tratamento dentro da sala. A própria criatura. Então, o que na medida do esforço contínuo, a própria criatura permite que nós a limpemos. Hoje naquela sala, no caso do sábado, o Dr. Adolf Fritz, conversando com a sua equipe espiritual, alguns de vocês o escutaram quando ele disse. Aqui ele coloca que em determinado momento, o Dr. Fritz na sala estava conversando com a equipe espiritual e que algumas pessoas que estavam auxiliando ele no corpo físico escutou o comentário dele. E ele disse: eu puxo você e você entra de novo. Aí o Dr. Dias da Cruz fala: porque ele puxava o pequeno parasita, enrolava no dedo, puxava e ele voltava para dentro da cabeça da pessoa em questão, até o momento em que ele retirou e cortou a parte que estava ligado com uma sangue, retirando-na, colocando-na no recipiente, aprisionando-a. E ele disse: quando eu for, eu levo comigo. Acabou aí a conversação em relação a isso. Aí o Dr. Dias da Cruz coloca: mas aquela irmã, depois do socorro, depois do auxílio, se cair nos mesmos erros, nas mesmas atitudes morais, a reincidência provoca reincidência. Aí ele coloca: a reincidência provoca reincidência. Não adianta tirarmos, se a criatura humana não escutar a voz: perdoai-vos uns aos outros. E ele diz: não é religião, é sobrevivência. E ele diz: não é religião, é sobrevivência. O que importa se alguém faz algo errado? Ore por ele. Se tiverem vontade de falar sobre o assunto, fale diretamente com a pessoa. Converse com a pessoa, aconselhe, dê apoio. Exatamente.
Aconselha a criatura para não serem criadouros de seres que vocês não lembram que existem. Porque quando vocês estiverem fora do corpo de carne, recordarão. Fora do corpo são mais disciplinados. Dentro do corpo, tentam, como sempre, se desvencilhar das responsabilidades higiênicas com o corpo espiritual. Pois bem, para se conseguir higienizar o corpo espiritual, só existe uma forma, só um jeito. E Jesus Cristo ensinou: guarde a boca. Guarde a boca para a orientação, a educação, a disponibilidade de ajudar. Guarde a boca. Guarde sempre a boca. Porque na hora que o descuido de alguém se aflorar, entregue o silêncio. Mas não use a boca de uma forma tão desleal, tão covarde. Busquemos as obras, leiam, questione, pergunte. Nada foi trazido para aprisionar o ser humano. Isso que está sendo dito aqui não é absolutamente para deixar ninguém impressionado, não é para deixar ninguém questionar. Não, meu Deus, agora eu vou. Não. Eu acho que existe uma fala no Evangelho, ela é muito importante, que é a verdade nos libertará. Nós, quando buscamos entender, nós nos sentimos mais seguros. Muitas pessoas não compreendem por que na minha casa ninguém nunca teve uma verruga no nariz. Não tem nada a ver, mas isso faz de conta que é uma coisa muito grave, tá bom? Faz de conta que seja uma coisa muito grave. Porque não pode estar na genética, não pode estar porque... Mas o corpo precisava expurgar alguma coisa ali. Aquela pessoa estava se auto-envenenando. Lembra quando ele disse lá no começo que o ser humano, sofridos seres humanos, que inconscientemente se autodestroem? Lembra? Então, nós caímos nessa situação lá atrás. Inconscientemente, nós queremos demonstrar que nós somos fortes, nós estamos prontos para qualquer situação adversa, que qualquer coisa que acontecer nas nossas vidas, nós vamos estar demonstrando sempre uma fortaleza, ilusória fortaleza que nos isola. Porque geralmente as pessoas pensam que nós somos autossuficientes, que não precisamos de um ouvido, não precisamos de um abraço, não precisamos de falar, olha, eu estou aqui com você. E a gente fica meio que isolado, porque os fortes conseguem se manter sozinhos. E nessa hora a gente autodestrói. Nessa hora a gente se sente sozinho no meio da multidão. É o que nos é aconselhado sempre. A gente não precisa pensar em ser super-herói de ninguém. A gente tem que ser super-herói de nós mesmos. De ninguém mais. Só de nós. Sério. Jesus Cristo ensinou: vai e não peque mais. Vai e não peque mais. Não proceda da mesma forma. Renove o comportamento. Tenha mais cuidado com você mesmo. Não caia em descuido moral. Este é o significado da palavra de Jesus. Vai e não peque mais. É um aconselhamento. É um pegar no colo. É um pegar no colo de Jesus. É esse significado da palavra do Cristo, do que o Cristo disse. Este é o significado do que Jesus falou. Vai e não peque mais. Não aconselhamos a alguém ser perfeito. Não. Aconselhamos a pessoa a se higienizar com amor. Se higienizar com atenção. Porque o corpo, quando ele não é higienizado, começa a surgir fungos, corpo físico. Fungos, edemas, algumas feridas, algumas alergias purulentas, corrimentos, secreções, mau cheiro, odor. E da mesma forma, se o corpo espiritual não for higienizado, da mesma forma isso acontece.
Da mesma forma isso acontece. Guardem no coração de vocês. Não peço que acreditem em mim, diz o Dr. Dias da Cruz. Não peço que acreditem em mim, mas eu peço que acreditem em vocês. Não peço que acreditem no que eu estou dizendo por verdade. Só peço que se informem. Porque se é mentira ou verdade, descobrirão. Acreditem, descobrirão. Cada um de nós vamos descobrir se é mentira ou se é verdade. Mas vale a pena pesquisar. Vale a pena estudar, nos esclarecer. Certo? Perdoe. Eu estou falando de degradações morais, dos descuidos morais, da falência moral, da moralidade equivocada que leva o homem à decadência moral. Todas as coisas passaram a ser normais, e o homem se vê à beira de um precipício. Então muita coisa passou a ser normal hoje em dia na Terra. Muitas coisas. Se um filho dá uma resposta, se impor a um pai, é normal, ele está na puberdade, é assim mesmo. Hoje em dia, qualquer coisa que aconteça conosco, se nós mesmos acordamos um pouco nervosos, alguém já nos atesta, é normal. É normal. A vida dela está assim, 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 mas ninguém chega para você e fala assim: Gabriela, como é que você está? Você está assim, você está nervosa. Não, é normal ela estar assim. Não é? Então tudo tomou uma forma normal. E a gente fica meio perdido. O que é normal no meio de tanta normalidade? Então, e o homem se vê à beira de um precipício dessa forma. E ele se comporta como se fosse eterno no corpo. E é direcionado por si mesmo ao prejuízo que muitas vezes é irreparável na atual existência. Aí ele aconselha: cuide do corpo físico, cuide do corpo espiritual. Não somos contra a homeopatia, a alopatia. A espiritualidade ela não é contra nenhum tratamento médico, físico. Inclusive, ela aconselha que nós tomemos responsabilidade de irmos ao médico, fazer nossos exames, tratar com respeito esse corpo que Deus nos emprestou. Trabalharmos em harmonia, em equipe com Deus. O homem que não procura o médico, o hospital para fazer seus exames, esse homem é um irresponsável. Esse homem, ele simplesmente, ele não quer trabalhar em harmonia, em responsabilidade com Deus. Quando o homem, ele se posiciona dessa forma, quando ele sabe que um dia ele vai ter que entregar esse corpo de volta ao Pai, ele vai cuidar, porque se alguém me emprestar alguma coisa, eu tenho que cuidar do que me emprestou. E o corpo é algo que me foi emprestado. E eu preciso cuidar dele com responsabilidade. André Luiz, ele era médico, continua médico, não é verdade? E ele chegou como suicida no plano espiritual. Por quê? Se descuidou. E ele traz essa fraqueza dele, esse engano dele, de uma forma muito humilde para todos nós, para que a gente pegue como exemplo. Para que a gente coloque na nossa vida esse exemplo. Então nós precisamos cuidar sim do nosso corpo físico. O plano espiritual, a medicina espiritual, Dr. Adolf Fritz, ele não vem de forma alguma falar que a medicina física é equivocada, não. Ele vem unir força com a medicina dos homens. A espiritualidade vem unir força, vem somar humildemente com a medicina dos homens. A medicina espiritual vem humildemente somar com os médicos da terra. É como se ele se colocasse na posição de que estou aqui, se precisarem, estou aqui, se não precisarem, estou também. Então, os médicos espirituais vêm para somar, jamais para criticar, porque os médicos na terra, eles fazem muito. Eles fazem e fazem muito.
e a medicina espiritual trazem coisas que ainda não cabem no nosso entendimento, mas que podem ajudar, podem somar. A vibração cai, forma-se poças, onde não existe água corrente, onde cria lodo. Nós somos fluidos. E ele coloca: o que vocês quiserem que surjam de vocês, irá surgir. O que vocês quiserem que nasça de vocês, irá nascer. O que quiserem que brote de vocês, irá brotar. Olha que maravilha que ele traz para nós. Isso nos faz pensar que a gente está confiando um pouco na gente ainda. A gente está confiando um pouco na gente ainda. Não é? Pense bem nisso. Não há escapatória. O caminho é único. Jesus de Nazaré ensinou. Está no Evangelho, na Bíblia. Podem procurar. Não falo de nada, absolutamente nada, o que já não conheçam. Tudo que trago aqui, cada um de vocês já detém na mente. Já ouviram em algum momento. Comentam nas casas espíritas. E muitas vezes se desmentem quando saem delas. E seguem a vida de forma comum e traiçoeira. Então perdoem. Perdoem vocês mesmos. Perdoem. E comecem tudo outra vez. Permita-se a oportunidade sagrada do recomeço, a cada dia, a cada alvorecer. Higienizem-se. No começo será difícil, porque na Terra tais comportamentos é cultura, onde tudo é normal. Mas alguém precisa ter coragem para mudar. E a única coisa que acontece com a criatura que se higieniza é que as portas se abrem. É que as portas se abrem. É porque as portas são de luz. E muitas vezes a gente pergunta: por que eu procuro, bato na porta e a porta não abre? Por que não abre? Porque está tendo alguma... não está encaixando. Aqui está uma coisa, eu quero racionalmente conseguir isso, mas meu comportamento moral está sendo outro. Então está acontecendo um determinado atrito ali, está acontecendo alguma coisa de valores distorcido ali. Então, se as portas não estão abrindo, alguma coisa eu estou fazendo errado. Eu estou usando a chave errada, eu preciso mudar essa chave. Certo? Tem uma coisa aqui que eu quero colocar que ele trouxe. As portas podem se abrir se as portas são de luz, porque a oportunidade é a luz. Mas a criatura equivocadamente iludida por um comportamento moral, sim, por um comportamento moral que a desvencilha do caminho que conduzirá àquela porta. Então, de acordo com o que? Porque não adianta eu vir aqui, colocar uma roupinha branca, com um cachecol no pescoço, colocar um crucifixo na minha bengala, não é? Falar Deus abençoe todo mundo, e lá fora meu comportamento moral ser outro. Não adianta procurar oportunidade, não adianta tentar, porque eu vou encontrar barreiras, eu vou encontrar dificuldade na vida. Se uma coisa, às vezes, eu preciso lutar 2 dias, eu vou lutar 5 anos para conseguir ela. Porque alguma coisa está errada. E às vezes é mais fácil, como o Dr. Dias da Cruz falou, deixarmos a correnteza nos levar na comodidade do que a gente bater o braço e procurar uma mudança, procurar uma resposta. Certo? Pessoas deitam-se na maca e dizem: Dr. Fritz, eu me curei, depois de muitos anos, reincidiu a doença. Aí vamos lembrar, vai e não peque mais. Lembra? Vá e não peque mais. Existem pessoas que elas buscam tratamento para fechar uma ferida, e a espiritualidade
luta para limpar, para tirar as miasmas, para tentar curar aquela ferida, lutar para poder dar o bem-estar de volta para aquela pessoa. Aquela pessoa, ela vem, ela passa na maca, ela sai lá fora, ela continua bebendo, fumando, e fazendo uma porção de coisa que traz desequilíbrio físico. Fazer o quê? Mas isso acontece. São duas coisas indo na contramão. Então, muitas vezes, eu pergunto, mas por quê? Tinha melhorado, estava bom demais. Passou um certo tempo e o negócio brotou de novo. Alguma coisa está errada. E uma coisa com certeza não é com os espíritos. Porque eu já disse várias vezes, eu nunca fiquei sabendo de nada no planeta Terra que desmoralizasse o plano espiritual. Eu nunca fiquei sabendo de nenhum acontecimento no planeta Terra que pudesse desacreditar a espiritualidade. Nunca aconteceu nada em todo o planeta Terra. Aconteceu sim, descuido humano, descuido do ser humano, descuido do homem, mas da espiritualidade não. Nunca. Isso nunca. Então eu digo mesmo em voz alta, eu nunca soube de nada que desacatasse o plano espiritual na Terra. Apenas comportamento humano. Então, existem pessoas que elas questionam por que a ferida não seca, por que aconteceu. Ou às vezes seca, fica aquela coisa bonita, límpida, maravilhosa, e depois de algum certo tempo, é bebida, que vai de novo. Onde está o trabalho de equipe? Onde está a cooperação? Não é? Ninguém para raciocinar nisso. Ninguém para pensar nisso. E retira-se miasma, e retira-se larvas, e busca tocar as células e buscar a profundidade de raízes nervosas das ramificações mais íntimas do corpo físico, para restabelecimento do corpo físico, da saúde física. Trata-se aquele local do corpo espiritual da mesma forma, retirando dali larvas e miasma. Entregue-se à saúde. E a única voz que ecoa depois que entrega a saúde ao ser humano é: vai, não peque mais. Vai, não peque mais. A mudança é necessária. O comportamento íntimo convida os males físicos e aconselha a perdoar e começar de novo. Então ele diz: perdoe e comece mais uma vez de novo. Não busque o perdão, só entregue ele. Dessa forma, permanecerão limpos. E quando forem limpos, como aquela filha, ele fala, foi limpa no dia de hoje, como tantos outros foram limpos e higienizados no dia de hoje, e em todos os dias de cura, perdoem-se. Vai, não peque mais. Busque recordar o que significa essa fala de Jesus Cristo. O plano espiritual chama-se servidão. E buscarão ajuda. E a humanidade buscará ajuda. E ajudaremos 1, 2, 3, eternamente. E a humanidade, fixada apenas na melhora do corpo físico, distraindo-se do fato da existência do corpo espiritual. Então, vamos pensar com carinho nessa máxima. Existem corpos. Vamos nos atenar a isso. Se existe algo que vai recolhendo tudo que eu vou guardando, isso tem que sair uma hora, porque precisamos de escape. A encarnação é evolução contínua. Como eu vou evoluir nessa encarnação se eu não depurar algumas situações que estão contidas, represadas dentro de mim? Se eu não desabafo, se eu não coloco para fora, de alguma forma vai sair. Por isso que é bom a gente conversar. Por isso que é bom a gente falar. Não guardar, não reter. Não importa se alguém falar, você está errado. Fala. Coloca para fora.
Estou me lembrando aqui de uma situação. Quando nós estamos passando mal do estômago, quando vomitamos, tudo fica bom, não é verdade? É isso que acontece. Quando colocamos para fora, alivia o nosso corpo espiritual. Alivia um pouco esse mata-borrão. A gente diminui mais as possibilidades de tanto expurgar no corpo físico. Tá certo? A moral significa amar ao próximo como a si mesmo. Entregar a alguém o que eu gostaria de receber. Então, dessa forma, perdoe. E se permitam renovar. Permitam-se nascer de novo, ainda na carne. Quando a vibração cai, você convida vibrações semelhantes. Todos nós sabemos disso. Toda a humanidade está radiando e vai estar se comunicando com seus afins, buscando as companhias. Para isso, no caso, existem espíritos solitários que buscam companhias para si mesmos, junto àquelas pessoas que eles se identificam. No caso, eu estou falando aqui de obsessão. Nós não vamos partir para esse campo. Nós estamos falando de enfermidades. Alguém sabe? Do corpo? Isso, do corpo espiritual. Não é? Que vai estar influenciando o nosso corpo de carne. Certo? Bom, aqui ele termina da seguinte forma. É importante bater os braços para chegar à margem do rio. Imaginemos que a vida, as dificuldades da vida, do dia a dia, é um grande rio. É importante batermos os braços para chegarmos à margem do rio, sendo que na margem estão várias mãos, aguardando apenas que vocês estendam as suas mãos para serem retirados dessa correnteza viciosa e muitas vezes agradável a muitas pessoas. E ele diz: Deus abençoe vocês. Podem ficar no corpo mais bonito aos olhos do ser humano. Podem trajar a roupa mais alva aos olhos da humanidade, mas não podem jamais mascarar o perispírito, o que sentem aqui dentro. Ele só pede higienização, valores substituídos, comportamentos redirecionados, paz no coração. Perdoe e perdoem-se acima de tudo. Se errarem hoje, perdoem-se. Comece amanhã. Deus abençoe. Deus abençoe. Cuide. Cuide da higienização de vocês. Mais cedo ou mais tarde, ela será pedida. Mais cedo ou mais tarde, ela será cobrada. Por que não começar agora? Que Jesus de Nazaré possa ter a oportunidade de ser o sustentáculo de cada um de nós, de todos vocês. Deus os abençoe. Harmonize-se em Cristo. Eu ficarei muito grato com isso. Francisco de Menezes Dias da Cruz. Bom, eu queria falar o mais rápido possível, porque a fala dele no sábado último me emocionou muito quando eu escutei a gravação. Eu acho que é um aconselhamento que cabe a todos nós e que me enriqueceu muito a alma. Nós nos descuidamos realmente de nós o tempo todo. Estamos preparados o tempo todo para estar sendo úteis, servindo a família de forma perfeita, os horários, a comida na hora certa, a cama esticada, a roupa lavada, o menino na escola. Nós buscamos a perfeição na servidão, mas esquecemos de nós. Aquele que vai para a rua, que está trabalhando, ele busca ser um funcionário esplêndido, perfeito,
Busca não falhar com as obrigações dentro de casa, pagar todas as contas e ser perfeito naquele compromisso que assumiu, mas ele esquece dele. Em resumo, o que a espiritualidade nos pede e aconselha é para que a gente fique atento a isso. Porque senão a gente adoece. Não existe uma criatura que viva numa situação, como é que chama aquela coisa todo dia? Rotineira. Obrigada. E que não se angustie com isso. Nós precisamos de um escape, nós precisamos conversar, nós precisamos falar de alguma coisa. É impossível que exista um ser humano que fala assim, eu não preciso falar nada, eu estou muito bem, eu estou ótimo, sou o próprio sol na terra. Não existe isso. Então, vamos fechar da seguinte forma. Vamos trabalhar um raciocínio conosco. Eu preciso conversar. Você pode me ouvir? Não? Vou procurar quem possa. Mas eu não posso mais ficar calado. Eu preciso conversar. Eu preciso falar das minhas preocupações, das minhas angústias. Porque o gostoso de sentar para conversar com alguém é antes de conversar com alguém, para não ter problema, você fala assim, me escuta que eu vou te escutar. Vamos trocar informações. Mas, com essa normalidade que o mundo está se transformando, tudo é normal, tudo é correto, a moral está um pouco desacreditada. É importante que a gente não esqueça de que estamos aqui. É importante que a gente não esqueça que não somos constituídos apenas por um corpo de carne, mas sim por um corpo espiritual, que precisa de cuidados para que o corpo de carne continue com saúde. A medicina espiritual, ela nos trata fisicamente e espiritualmente falando. Quando a espiritualidade coloca a mão em nós, vai muito além do que vocês imaginam. Vai muito além daquele corpo que está ali. Eles colocam a mão de verdade. Como foi colocado aqui, nas mais profundas ramificações do corpo humano. Mas é importante a nossa participação. É importante a gente parar de pensar que temos de ser os perfeitos da vez. É importante nós entendermos que precisamos dar um pouco de atenção para nós mesmos, que precisamos falar de nós, que precisamos falar que o sapato está apertando pelo menos uma vez na vida. Sabe por quê? Eu vou falar uma coisa aqui, olha, não posso mentir. Se mentir, o problema é só meu, né? Se vocês pudessem ver agora, atrás de cada cadeira tem uma pessoa com as mãos postas sobre vocês. O que eles fazem agora é trabalhar o material que o sentimento e as emoções de vocês permite que seja trabalhado. Isso é maravilhoso. Ver o carinho que a espiritualidade entrega para cada um. Mesmo naqueles momentos que pensamos estar sozinhos. E eu vou ir um pouquinho mais além. E o maravilhoso, quando eu estou aqui nessa casa conversando com vocês, é que geralmente eu percebo que são familiares de vocês. Porque não tem como explicar tanta comoção. Não é tanto carinho. E eu acho isso maravilhoso, porque muitos de vocês pensam que alguém foi, alguém partiu e que não está mais perto do que vocês imaginam, mais próximo do que vocês imaginam. Ajudando-nos a cada dia nessa superação diária de entendermos que somos seres humanos. Obrigada aí, muito obrigada pela atenção e pela paciência mais uma vez.
Se alguém quiser fazer alguma pergunta para mim, eu posso responder. A gente recebeu aqui muitos ensinamentos, obviamente, mas queria tratar de dois em específicos que são a importância da gente desabafar, falar do que a gente sente, das nossas angústias, das situações que nos incomodam, e também em relação a gente silenciar em relação ao que é da vida do outro, né? Não passar coisa em relação à vida dos outros. E aí me surgiu uma dúvida: como conciliar esses dois ensinamentos? Porque muitas vezes as nossas angústias, as nossas situações que nos afligem, elas são referentes a outras pessoas. E se a gente fala dessas angústias, às vezes para as pessoas que temos maior intimidade, é uma forma também de passar algo sobre o outro, ou seja, falar do outro. Então, como conciliar esses dois ensinamentos? Você está falando em confiar para alguém próximo uma coisa que te deixou triste, que alguém fez para você, não é? E o Dr. Dias da Cruz, ele nos aconselha a estarmos falando com a pessoa em questão. Porque dessa forma, nós vamos ter a oportunidade de superar mágoas e não permitir que uma inimizade brote daquilo, ou de ressentimento se eternize por conta do ocorrido. Então, quando alguém nos fere, quando alguém é descuidado com a palavra conosco e segue o caminho dela, é importante que a gente chegue até ela e fale do coração doído. Procure entender por que ela disse aquilo. E que a conversação termine bem. Não podemos generalizar, né? Mas geralmente quando a gente não desabafa, quando as pessoas guardam as informações com elas, esse desabafo acaba acontecendo em aspectos da vida física. Um vício, uma droga, uma bebida, uma atividade sexual, às vezes até individual, uma erotização muito grande das relações cotidianas, de modo que a pessoa isso já virou a rotina da pessoa. Chegar em casa e ir para a bebida, chegar em casa e ir para uma coisa da vida material, da vida física. E aí, como que a gente consegue assumir consciência, ou ter a consciência do que é o assunto que eu deveria desabafar e que eu estou desabafando nessas questões materiais, nessas questões físicas? Como assumir a consciência do meu problema que eu estou direcionando para essa questão material, para eu poder conseguir conversar com alguém, desabafar com alguém e sair dessa rotina de materialização do sofrimento ou da questão emocional. Aí já pode, no caso, são duas situações diferentes. Vamos à primeira. Quando o Dr. Dias da Cruz coloca a questão da nos empossarmos, né? Nós vamos guardando sentimentos e emoções que nos aprisionam e nós nos tornamos poça de água parada e que dali brotam parasitas que nos contaminam e que nos fazem mal. Mas também existem a seguinte situação: nessa vida eu passo por determinados momentos em que eu tenho dificuldade de lidar com eles, e eu vou estar externando tudo isso através do fumo, do cigarro, do sexo ou de qualquer outra viciação da droga, não é? E muitas vezes esse comportamento psíquico, ele pode estar relacionado ao pretérito. Por quê? Nós sabemos que a encarnação, ela é a oportunidade para a superação de questões do passado. Por isso que a encarnação existe, para nos tornarmos libertos, mais leves conosco mesmo. E a partir do momento em que nós buscamos nos orientar, nos esclarecer também da existência dessa possibilidade, nós vamos estar nos armando, nos possibilitando essa superação de forma mais equilibrada. Por quê? Porque nem sempre essas situações em que o homem
ele busca estar se expandindo psíquica e emocionalmente através da droga ou de outras questões, viciações, seja alimentares, qualquer uma que seja, muitas vezes elas não estão relacionadas apenas em angústias dessa época, mas sim fraquezas do passado, do pretérito, que precisam ser abatidas agora, superadas agora. E é tão maravilhoso estarmos aqui conversando sobre isso, porque o Espiritismo, ele nos traz essa possibilidade de raciocínio, de esclarecimento. Porque quando eu sei como um relógio funciona, eu consigo acertar as horas. Desculpa fazer uma letra B aqui na pergunta, mas de forma assim, prática, quando a gente quando a gente chega nesse ponto de chegar em casa e eu quero ir para a bebida, chegar em casa e eu quero ir para a droga, chegar em casa e eu quero ir para o sexo, isso assim, tem um gatilho para isso, né, emocional ou do meu pretérito, que eu não consigo acessar aqui com informações dessa encarnação presente, sentar diante de um amigo, sentar diante de uma pessoa querida, de uma pessoa de confiança e dizer assim: hoje eu não vou para a bebida, hoje eu não vou para o fundo, só hoje, que seja, e simplesmente iniciar uma conversação pode ser uma forma de sair dessa rotina de materialização, ou na alimentação, ou nos vícios, ou nas drogas, dessas questões pretéritas? Esse comportamento, independente de ser pretérito ou não, é um comportamento de fuga. É um comportamento de fuga, explícito, de fuga. Para que aconteça essa superação, tudo bem, eu acho importante, se a pessoa tem vontade de ir ali naquele momento e se drogar, e ela fala assim, ela pensa, eu vou ali conversar com ela, porque é uma forma de eu não fazer aquilo naquele momento. É um começo de um autocontrole. É muito importante, certo? Mas também é importante buscarmos entender, dentro do nosso psique, o que é que está nos causando essa intranquilidade, essa infelicidade íntima. Porque nós sabemos que nós viemos do pretérito e passamos por muitas encarnações, mas nós continuamos as mesmas pessoas. Mas a cada encarnação, nós estamos nos melhorando, aprendendo um pouquinho mais, né, aumentando o conteúdo da nossa bagagem moral, mas nós sabemos que somos as mesmas pessoas numa caminhada que vale a pena seguir. Então, quando nós começamos a buscar esses meios de estar naquela hora que você vê que vai fraquejar, você buscar uma outra situação que vai preencher o tempo, é uma reação excelente, é uma reação muito positiva. E o próximo passo, através do estudo, sim, é buscar compreender em si o que é que causa o descontentamento. E muitas vezes essa resposta, ela não vem numa frase pronta na mente, eu tenho isso, foi isso. Não. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que quando passar um determinado tempo, você vai falar, nossa, isso acontecia comigo. Nossa, quanto tempo não acontece mais? É por isso que Dias da Cruz fala, algumas pessoas acham cômodo deixar o rio levar a correnteza abaixo, e poucas batem o braço até a margem. Poucas reagem, poucas mudam. Como lidar? O doutor Dias da Cruz já falou, eu fui embora com essa dúvida no dia que ele falou. A porta aberta para reincidência de dores no mesmo lugar, sabe, que passou pelo tratamento, a espiritualidade tratou, você passa, eu passei por muitas cirurgias no abdômen e vem no mesmo lugar. Aí eu fui embora pensando sábado assim, poxa, então se é uma porta aberta, eu tenho que lidar com minhas emoções, eu tenho que
ajudar, mas é difícil às vezes fechar essa porta da enfermidade que ela bate no mesmo lugar. Como lidar? Ô, Soraya, se for verdade que você está falando, eu tenho uma situação difícil, porque eu já operei o abdômen por som de vez, vou operar de novo. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo, vamos formar uma associação, né? Os abdômenes operados. O que é isso? Então é a incidência das minhas emoções, é uma porta que eu deixei aberta. O seu abdômen, meu abdômen, acredito eu, operei de hérnia dos dois lados, estou com uma outra aqui, e o que acontece? É movimentos, excessivos movimentos que acontecem, e isso faz com que a hérnia aconteça. É importante nós nos esclarecermos. Eu sei que a hérnia, ela ocorreu de movimentos repetitivos, né? De coisas que foram acontecendo e deu um buraquinho lá e teve que tampar, não é? Então, quando nós tivermos alguma enfermidade, a gente precisa procurar raciocinar, não é? Procurar raciocinar para não acabar montando uma ideia equivocada daquela enfermidade. A porta aberta em questão que foi colocada é a porta da oportunidade, que muitas vezes nós não conseguimos atravessar por discursos morais. Porque eu fico preenchendo os meus dias falando do vizinho, porque eu estou, entende? As questões de doenças, algumas enfermidades que possam vir me acometer, por causa que eu guardo, porque eu me angustio, porque eu não converso, eu preciso depurar isso. E não é porque eu quero, isso é uma coisa automática, é a lei. Por isso chama evolução. Se eu não depurar, como é que eu vou evoluir? Como é que eu vou aprender? Não é? Então, assim, o seu abdômen não. Nosso abdômen está tudo ok com ele, o meu e o seu. Fiquei pensando, essa portinha aí tem que deixar. Esse desabafar, eu posso procurar uma pessoa do meu convívio, um amigo, um familiar, ou se eu não confio bastante numa pessoa assim, um psicólogo seria o indicado? Com certeza. Eu acho que o psicólogo é muito positivo porque ele não nos conhece. Ele não vai nos apontar, ele não vai falar assim, se tivesse feito isso, não tinha acontecido isso. Se eu tivesse escutado, isso não tinha acontecido. Ele vai apenas nos ouvir. E quando nós conversamos com o psicólogo, nós nos escutamos. E quando a gente se escuta, a gente acaba se compreendendo. E aí que acontece a cura no psicólogo. Eu acho muito positivo, é muito aconselhável sim. No caso, é engolir esse nosso orgulho, porque a gente ainda é muito orgulhoso. Eu percebo isso em mim, percebo em algumas pessoas do meu convívio, esse orgulho. Eu acima de tudo e mais nada. Eu não vou falar nada para ninguém porque eu consigo me resolver sozinha. Mas isso não acontece. Eu não consigo resolver meu problema sozinha. Se eu não falar para alguém, eu vou ter que engolir o meu orgulho e falar para uma pessoa, para essa pessoa poder me ajudar. É isso? Eu acho que eu vou partir desse mundo sem entender. Eu acho que não é o orgulho que nos faz não falar com alguém dos nossos problemas. Eu não acho que é o orgulho que te impeça de falar dos seus problemas. Eu acho que é uma autodefesa que o ser humano cria para si mesmo. Porque é como se ele pensasse, se eu me expuser, eu fico indefeso. Então eu acho que não é orgulho, não é? Eu acho que quando você diz assim, eu tenho que confiar em alguém para conversar, é porque quando... Eu aprendi uma coisa, quando o cachorro deita com a barriguinha para cima, porque ele confia. Porque são as partes vitais dele. Quando ele deita enroscadinha, é porque ele está se preservando. E nós somos assim. Quando a gente fala com alguém, nós estamos nos expondo. Então, é muito importante. E quando você conversar com alguém, é porque esse alguém conquistou a tua confiança. Mas não é orgulho não, filha. Tem o medo da rejeição, eu acho. Medo, às vezes, da rejeição que a gente tem. Pode ser medo de falar daquilo que está doendo dentro de você.
eu sinto de se essa expor, dor, eu não né? consigo perdoar talvez uma pessoa. Mas é aquela dor que está me incomodando ali, mas eu não consigo falar. Mas por precisa medo. falar. O medo, às vezes, é uma sombra que nos ilude e nos conduz a um caminho muito ruim. Eu aprendi uma coisa com o Dr. Fritz que me ajudou muito no passado, que ele falou para mim que o medo ele não vem para destruir o homem, ele vem para encorajá-lo. Tá? Dr. Fritz tem aquela mensagem informando que ele não olha aquilo que falamos. A leitura é do coração, porque muitas vezes a boca ensina. E aquilo que foi falado aqui, até então, principalmente, no sentido de como identificar isso. Eu passei por um tratamento há pouco tempo e a espiritualidade me informou que eu estava tratando do sentimento pela razão, usando a razão para tratar aquilo que era sentimental. E foi dito o seguinte: aquilo que é do sentimento precisa ser sentido de verdade. Então eu não sei, parece que isso fez uma confusão enorme comigo. Aquilo que o doutor fala e aquilo que estava acontecendo. Então ficou um conflito sem saber como resolver, como entender isso claramente, como identificar o que é sentimento, o que é razão e como viver cada um separadamente. Não sei se consegui ser claro com o meu tempo. Com certeza, mas não pode. Eles não existem para ficar separados, mas ser equilibrados. Um não fica sem o outro. Sentimento sem a razão, né? Porque o ser humano é a falência. Não é? E a razão sem sentimento é uma coisa. Tá certo? Bom, deixa eu lhe dizer uma coisa. A boca, geralmente nós falamos do que nós não estamos sentindo. O que ela colocou ali agora para mim? É o que a frase diz. Nós precisamos começar a falar o que realmente nos sente. Sermos sinceros conosco mesmo. Sermos leais conosco mesmo. Isso é equilibrar a razão e a emoção. Isso é conviver em equilíbrio. Geralmente nós estamos sentindo uma coisa, mas não estamos falando outra. É falar o que sente. É falar o que sente. A gente tem esse direito. Nós temos esse direito. Não só falar o que o entorno quer ouvir de nós, mas falar o que a gente sente. Entendeu? Boa noite. Então, eu gostaria de entender uma questão que a senhora escolheu, falando que nós encarnamos para melhorar como pessoa, para evoluir. Desencarnados, nós podemos estar em constante evolução também ou só encarnados? Constante evolução também. O corpo ele para, nós continuamos. Você vai continuar assim mesmo do seu jeitinho. Mesma coisa. Vai ter oportunidade de ter tarefas, vai ter oportunidade de estudar, vai ter oportunidade de acumular mais conhecimentos para quando retornar ao corpo físico, não enfrentar as dificuldades que você enfrentou agora. Com certeza, a evolução ela acontece o tempo inteiro, no corpo físico ou fora do corpo físico. Boa noite. Boa noite a todos. Na realidade, eu não vou fazer uma pergunta, eu vou fazer uma colocação que vem corroborar com o que você tem falado. Eu trabalho num centro de saúde, sou responsável pela assistência farmacêutica e, lamentavelmente, eu tenho observado, já são quase 20 anos militando nessa área, que a dor do ser humano, a dor da alma, ela vem crescendo. E isso a gente percebe se jogarmos num gráfico uma reta ascendente no consumo de psicotrópicos, antidepressivos, até anticonvulsivantes. E existe, nesse contexto todo, existem 3 vertentes que eu percebo.
pessoas, como foi colocado, que por algum motivo não se expressam, têm medo da opinião alheia, talvez não conseguem achar quem as ouça. E isso a gente vê mesmo no nosso dia a dia. Parece que houve um encurtamento das 24 horas. Parece que a gente só tem 16, 15, 10 talvez. Tamanha é essa demanda da gente ser o melhor em tudo e N atividades que nós temos que fazer e que fazemos muitas vezes. Então, não temos aquele tempo disponível que na minha infância se sentava na porta da casa, sem a violência que tem hoje, e se conversava com o vizinho. Hoje a gente não consegue fazer isso. E nessa conversa, muitas vezes salutar, gerava alguns desabafos. Outra situação que a gente vê é pessoas que nos visitam cotidianamente. Eu tenho colegas que trabalham comigo e vão confirmar isso. Lorena, confirma se eu estiver errada, são pessoas que vêm fazendo exames repetitivos de 6 meses, de 3 meses, desnecessariamente, sempre com as mesmas dores. Mas essas pessoas, elas não vêm conversar, elas vêm reclamar, elas clamam duplamente, clamam de tudo e não conseguem tirar um ponto positivo que seja daquela situação que às vezes a espiritualidade, no meu modo de ver, nos apresenta para que nós possamos sair sim, crescer com essa dificuldade, com esse degrau que vem, com esse entrave que se apresenta. Mas elas reclamam, elas não dão braçadas, elas ficam rodando no rio, rodando, e aí ingerem antidepressivo, ingerem medicação, tem dores, tem coisas que você não consegue saber, chega para a gente assim que não vem. E tem pessoas que vêm, principalmente a comunidade idosa, a população idosa, vem e precisa ser ouvida, porque não tem mais ninguém na família que as ouça. E muitas vezes vem buscar refúgio no centro de saúde. Vem buscar refúgio em alguém que pare e dê atenção. E às vezes aquele profissional que está atendendo o que deveria dar atenção, nem olha na cara do paciente, prescreve rapidamente. Evidentemente, o que eu estou falando não é uma regra geral. Há exceções, muitas, graças a Deus. E muitas vezes conversa com a gente no corredor. E você percebe que é uma carência. Então a gente precisa cuidar muito o que a gente fala. Se a gente está se desabafando e conversando com alguém, ou se a gente está reclamando de tudo. Se está sol, se está sol, reclama que tem que estar calor, se chove porque tem lama, se o dia está nublado porque não saiu o sol. Então assim, não consegue ver. Então é uma linha fina que acontece isso daí. E às vezes eu sinto nessas pessoas que elas não têm mais nenhum objetivo, nenhuma meta a cumprir, não olham para si próprias, elas ficam assim, falando, reclamando, tomando medicação, não faz nada para mudar. Às vezes eu percebo aqui, bem como você falou, nos nossos atendimentos a pessoa vem, se limpa, vamos dizer assim, se limpa, fica bem e sai. Aí fica 3, 4 meses e volta. E não mudou nada, não fez nenhuma reforma íntima, não se preocupou em estudar. Quando a gente fala que o trabalho começa na segunda, na terça e na quarta. Na terça tem a palestra, na quarta tem a palestra. Mas ouvir a palestra dá trabalho, enche o saco, né? Fica ali. Muitas pessoas não fazem isso. Então o trabalho, a parte que toca a cada um, é preferível que o outro faça por nós. Então isso a gente vê, a gente percebe no nosso cotidiano. E isso acaba caindo realmente na saúde do corpo físico. E de uma forma ou de outra acaba refletindo. Então, falei demais também, né? Me falo bastante. Mas eu percebo isso é notório, é palpável no nosso dia a dia. A espiritualidade,
ela quer e torce muito para que as conversações pertinentes, estudo, esclarecimento, seja tão e qual importante a uma consulta de emergência. Planos da espiritualidade que nessa casa sagrada fixe um núcleo de estudo sistemático para estar ajudando e incentivando a todos nós a buscarmos nos aliviar de forma merecedora a cada dia da nossa vida, tá bom? Isso é muito importante. O estudo, ele sempre é salutar. O estudo, ele é sempre necessário. Nenhum ser humano na Terra, ele consegue respirar um oxigênio puro se ele não se esclarecer. Porque ele vai estar sempre se angustiando, sempre se debatendo. O que ela colocou aqui ainda há pouco, sobre pessoas que parece que eles não estão tendo força, ou pessoas que buscam posto médico para poder se refazerem intimamente, sentimentalmente. Eu concordo porque eu já vi pessoas entrando no consultório médico, se arrastando e saindo rindo, e só conversou com o médico, nem uma injeçãozinha tomou. Nem uma injeçãozinha tomou. Entrou lá e pôs a bengala no ombro e foi embora, gente. Então, assim, o que faz uma conversação? O que faz um desabafo? Então, isso cura, isso alivia, isso restabelece, isso levanta. E quanto mais houver esclarecimento e estudo, mais nós vamos conseguir nos beneficiar. Ok? Boa noite a todos. Boa noite. E eu vou pegar um ganchinho que a menina lá falou, a Tânia. Eu trabalho também com idosos e a gente vê a carência dos idosos. Se tiver 10 idosos, cada um conta uma história, eles gostam que você escute. Às vezes eles chegam lá na ação social com muita dor. Esse dia eu cheguei lá tinha uma pessoa idosa com muita dor. Eu falei, aonde que está doendo? Daí ela falou assim, está doendo aqui nas minhas costas, eu não estou podendo respirar. Daí eu falei assim, não, então vamos fazer uma oração, vamos tirar essa dor. Só que aquele carinho que eu fiz dela e aquela atenção, ela ficou boa. Até hoje ela me agradece. Então, o carinho, está faltando muito amor no coração das pessoas. Dá uma atenção, porque quando a gente chega numa casa que quer conversar, tanto buscar uma conversa quanto levar, estão mexendo naquele celular, gente. Então, isso aí, é a máquina, só na mão. Então, a gente tem que buscar mais carinho, mais amor para os idosos. Outra coisa, assim, que o menino ali falou, que a gente não tem confiança. Por que a gente tem que procurar uma psicóloga quando está precisando? Por quê? Porque ela não cobra. A família cobra muito. O amigo, às vezes, cobra muito. Então, a psicóloga está para isso. É muito bom. Ela, mesmo conhecendo a gente, mas ela sabe como mudar. Tem a psicóloga do CAPS, hoje mesmo, porque na nossa cidade tem muitos gente que se mata. Muito. É por falta de carinho, de amor. As pessoas querem só trabalhar, querem dinheiro, só dinheiro, esquece do ser humano que está do seu lado, dependendo só de um abraço, de um olhar, de um sorriso. É isso que a gente tem que fazer para nós, ser humano. É isso aí. Vai no médico, o médico, o que é, onde é que está doendo? A gente olha, escreve ali, bota um monte de remédio e manda embora. É importante que o médico seja um psicólogo também lá dentro do consultório. Muito obrigada. Graças a Deus são muitos os médicos psicólogos, não é? Vamos encerrar a nossa conversação de hoje com o gesto mais sagrado do planeta Terra, chama abraço. Tudo bem? Então podem começar a se abraçar.
Então, Eliane, eu vi a senhora comentando que tem pessoas que vai no médico só para, às vezes, se desabafar com o próprio médico. E eu, como trabalho num hospital que é de urgência, emergência, às vezes eu vejo muito esse tipo de caso, né? Minha dúvida foi o seguinte: o médico que está ali não tem um certo conhecimento espiritual nenhum, né? Muito pelo contrário, para eles só a ciência resolve. Então, assim, eles vão responder por isso como... Eu acho que você entendeu minha coisa. Porque, assim, né? Olha, os médicos, eu falo com você, com certeza, independente de serem espíritas ou não, de serem até ateus, eles são muito caridosos com seus pacientes. Eu observo hoje em dia, eles chamam seus pacientes pelos nomes e são profissionais de uma boa vontade santa, que substitui qualquer religião no caso. Eu entendi a sua pergunta, mas eu acredito muito no que eu tenho observado. Esses hospitais de urgência são hospitais que exigem muito dos seus profissionais, levam eles ao limite dos limites. Eles também são seres humanos, e da mesma forma que um paciente vai ali buscar a compreensão deles, eles também precisam da compreensão de todos do entorno. É uma grande rede somada, não é? Então, assim, eu só tenho a dizer que eu aprendi no Evangelho que existem muitos ateus que são mais caridosos que qualquer espírito, porque a caridade ela não pede religião, entendeu? Senhor Jesus, agradecemos todas as mãos que se reúnem aqui mais uma vez nessa cidade abençoada, rogando as bênçãos do plano espiritual da falange de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e Dr. Adolfo Fritz, a todos que aqui habitam nos dois planos da vida e em todos os outros locais onde o Dr. Fritz e sua equipe estiver. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos